como você decide por qual plataforma você vai fazer seu projeto. Hoje eu quero sair um pouco da superficialidade e adentrar mesmo nessas duas ferramentas para que vocês entendam qual das duas que vocês vão escolher. E já lembrando que nesse site gratuito que eu criei para vocês, que é aprenda.codandosemcodar.com.br, eu explico para vocês a estrutura desses projetos, né? A estrutura tecnológica que eles usam, mesmo para iniciantes, né? Em todos os pontos tem aqui a analogia para iniciantes. Então, mesmo se você não for uma pessoa técnica, você consegue ver aqui. E por que é importante você aprender a estrutura tecnológica? Porque quando você tiver um erro específico, né, e você vê o erro lá, você consegue ser mais preciso, né? Você consegue ser mais eficaz e gastar menos prompts para corrigir aquele erro, ou enfim, com o tempo até ver o que ele está fazendo de errado e o que ele está fazendo de certo. Fora isso, eu também explico aqui a linguagem utilizada, como ele faz a estilização, explico a diferença entre front-end e back-end, e no final eu coloco os 5 prompts, né, que tem evidência científica para você usar nos seus projetos. Mas agora vamos voltar ali para o Base 44 versus Love. O Base 44 para mim é uma clara transição se você vem, por exemplo, de plataformas que tem lock-in, né? Como é o caso do Bubble, como é o caso dessas plataformas mais no-code, né? Que você arrasta e tudo mais. E hoje, 20 de março de 2025, e isso pode mudar ao longo do tempo, porque a gente não sabe como as duas empresas vão evoluir nos próximos meses. Eu só recomendo o Base 44 se você for ficar no Base 44 até o final. Ele te dá sim mais controle em relação ao acesso ao código, e se comparado com ferramentas como o Bubble, cara, muito melhor, mas ainda assim o grande diferencial competitivo dele também é o que mais o desfavorece, que é você ter o login integrado lá dentro, você ter o banco de dados lá dentro, você ter storage lá dentro, porque na hora de tirar isso para você deixar esse projeto um pouco mais robusto, vai ser um pouquinho mais chatinho do que, por exemplo, em ferramentas como o Love. Então, se você quer algo funcional com poucos prompts, em que você consegue validar uma ideia muito rápido e com um custo muito baixo, realmente vai de Base 44. Agora, se a sua intenção é um pouquinho mais de longo prazo, é você eventualmente ter também um time de desenvolvimento no futuro, eu recomendo o fluxo que eu ainda faço nos projetos, que é eu começo no Lovable e depois eu vou para o curso. Para todo mundo que entra na comunidade Codando Sem Codar, eu falo, olha, minha intenção é que você vá para o curso, porque ferramentas como Base 44 e Lovable, por mais que sejam ótimas, se você procurar no Product Hunt, surge pelo menos umas 5, 6 por semana, e olhe lá, talvez eu esteja jogando baixo. E eu não sei se você sabe também a diferença dos times, né? Assim como você vai fazer um investimento, por exemplo, em uma empresa, é bom você saber como que vai ser a evolução das duas empresas que você usa a ferramenta diariamente. O Lovable, é uma empresa sueca e ele tinha o maior projeto aberto, né, open source do GitHub, ou um dos maiores projetos. Tanto que grande parte do Lovable é aberto, você consegue ver como eles criaram, pelo menos ali, o início do Lovable. O Base 44, por outro lado, é uma empresa feita por um israelense, que é o Maor, é uma empresa mais recente, com o time de tecnologia mais enxuto, mas o cara foi na dor que atinge 80% das pessoas, que é, cara, se eu não quiser ter controle das integrações, será que eu não poderia já ter tudo isso dentro da plataforma? E eu converso com o Maor desde o lançamento do Base 44. Se eu não me engano, até um dos primeiros vídeos que apareceu no Brasil sobre Base 44 foi lá na outra rede, onde eu sou um pouquinho mais conhecido que aqui, e aí a partir dali, cara, explodiu mesmo. Então, assim, o Lovable tem mais investimento hoje em dia, e o Base 44, cara, eu acho que ele tem uma visão de negócios bem interessante. Mas para mim são públicos diferentes. Então, reforçando, se você, cara, não quer se preocupar com integrações do futuro e etc, vai de Base 44. Mas lembrando que hoje, sair do Base 44 para continuar em outros locais é um pouquinho mais difícil. E outras questões como design, o Lovable, em média, faz um design melhor também do que o Base 44, pelo menos hoje. Mas eu continuo recomendando para todo mundo o fluxo. Comece em uma dessas ferramentas, nem precisa ser uma dessas duas, pode ser Bolt,
pode ser V0, mas no final aprenda Cursor se você quiser continuar mexendo com isso no longo prazo. E mesmo se você não for uma pessoa técnica, cara, o Cursor já tem a possibilidade de você integrar alguns MCPs ali dentro. Eu não sei se vocês já ouviram falar de MCP, talvez é um conteúdo que eu vá trazer aqui no futuro, mas MCP definitivamente vai ser o futuro de qualquer uma dessas ferramentas aqui. Então esse vídeo ele foi mais conceitual realmente. Lembrando, meu fluxo ainda hoje é Lovable e depois Cursor. Eu faço toda a parte de back-end, banco de dados, login e senha no Cursor. Eu recomendo todos os alunos também para seguirem esse fluxo, porque você tem mais controle. No futuro, se for escalar, é mais simples também. Você consegue alocar ali um time de tecnologia mais rápido, mas eu sei que cada pessoa tem um objetivo com o projeto que está construindo. Comentem aqui embaixo que tipo de conteúdo longo que você quer ver por aqui, porque que nem eu comentei, né? Aqui no YouTube eu ainda não faço muito desse conteúdo mais longo e que aprofunde em algumas questões. Na outra rede dos vídeos verticais, onde eu sou mais conhecido, eu também tenho vídeos de 5, 6, 7 minutos lá, aprofundando bastante nisso. Mas vou tentar começar a trazer para cá agora, beleza? Um abraço.